Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 24 de maio, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos no capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. Jesus está caminhando, indo ao encontro das pessoas, ao encontro dos pobres, dos marginalizados, dos excluídos. E ele acolhia todos com muito amor, mas não se contentava somente em receber os que vinham ao seu encontro, mas queriam também ir ao encontro daquelas pessoas que, por motivos diversos, não podiam ter o consolo da presença do Mestre. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. A multidão está ali para ouvir a palavra de Jesus, para seguir as suas orientações. Eles entendem que Jesus fala com autoridade, que uma força sai do seu coração e que a vida se renova e enche de alegria e de sentido com a sua presença. E ele, como de costume, as ensinava. E o ensinamento de Jesus atraía a multidão, pois ele era mestre de verdade, um mestre que falava na consciência, no coração, na vida de cada um dos que ouviam a sua palavra. E hoje nós temos esse privilégio de ouvir a sua palavra através da meditação do Evangelho, da leitura do Evangelho. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Os fariseus eram, na sua maioria, autoridades religiosas que usavam da palavra de Deus, das leis do Senhor, para explorar as pessoas, para humilhar e maltratar o povo. E não queriam viver a palavra, mas somente enganar. Para pôr, para pôr a Jesus à prova, perguntaram a ele se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Uma pergunta que era extremamente delicada e difícil, porque já haviam ali muitas pessoas divorciadas. E dependendo da resposta que Jesus desse, iria causar estranheza, mágoa e tristeza no coração. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Jesus então sabe que, como eles são especialistas na lei, perguntam pela lei de Moisés. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Na verdade, Moisés abriu uma exceção para alguns casos raros, mas os fariseus usavam dessa brecha para banalizar o casamento. E todas as pessoas que quisessem se separar, eles davam autorização, mediante o pagamento de uma multa. E Jesus não concorda com isso. Jesus disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez o homem e mulher. Então Deus é o Criador de todas as coisas. E Jesus então volta à criação. E Deus disse: Por isso o homem deixará o pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui é importante nós vermos que Deus está unindo e nós temos que fazer todo o possível para não separar. É claro que existem situações, existem casos em que o casamento não deu certo, por motivos diversos. Mas nós não podemos relativizar o casamento, banalizar a família. É preciso haver o diálogo, é preciso haver a concórdia, é preciso entender que a família é muito sagrada, é muito importante. Por isso deve haver uma preparação no namoro, deve haver o período do noivado,
Deve haver um casamento consciente de que é possível viver a dois. Um casamento em que os dois se esforcem para viverem juntos para sempre. Em nome de Deus, em nome da família, em nome do amor. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua mulher e se casa com outra cometerá adultério contra ela. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus não fala para agradar. Jesus não fala para atrair a multidão e rasgar a palavra de Deus. Ele não concorda, embora saiba que existam situações em que é inevitável a separação. Mas para Jesus, a lei maior é a lei do amor, é a lei da família, é a lei da união. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.